Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. No encontro passado a gente falou sobre IPTU, vídeo que o YouTube travou aí por ter um tempo de acima de 16 minutos. Eu vejo que eu não tenho, a princípio, muito tempo no YouTube para poder fazer os vídeos. Então, fazer aí os blocos de 15 minutos para poder postar. Estou usando o YouTube como plataforma de armazenamento de conteúdo. E aí a gente foi pego aí com esse impedimento da postagem. Vai ficar ligada quando der 14 minutos e alguns segundos a gente finaliza o vídeo para poder estar indo armazenando. Mas ficou um vídeo muito bom e depois quando eu vou deixar ele salvo, quando tiver autorização do YouTube para poder postar, eu posto. Vamos ao item 12.2. O que vai falar o item 12.2? Do IPTBI, né? Imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza de acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Nos termos do artigo 35 do CTN, o imposto sobre a transmissão inter vivos e causa-mortes de bens imóveis era de competência dos Estados, inicialmente. Depois da Constituição de 88, houve uma repartição das competências ao município. Ao município foi atribuído o Imposto de Transmissão Inter Vivos, que é o ITBI, e oneroso de bens imóveis, Imposto de Transmissão Inter Vivos e oneroso de bens imóveis, ITBI, artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, enquanto que os estados ficaram com o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de bens móveis ou imóveis, artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Assim, na transmissão de imóveis intervivos, incide o ITBI. Se for doação de imóvel, o ITCD. Com isso, houve a recepção parcial do artigo 35 do CTN pela Constituição Federal de 1988. Nos termos do artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, que cria o ITBI tem um fato gerador pela transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de a. Bens imóveis por natureza de acessão física, b. Direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, c. Cessão de direitos à sua aquisição. O imposto é lançado por declaração, uma vez que o próprio sujeito passivo quem presta as informações necessárias para o cálculo do tributo. Então, um imposto por declaração, porque o sujeito passivo do imposto é que vai lançar, que presta a informação necessária para o cálculo do tributo. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorpora natural ou artificialmente nos termos do artigo 79 do Código Civil. A aquisição por acessão física poderá dar-se por formação de ilhas, aluvião, acréscimos formados por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas dessas. Avulsão, porção de terra que se destina por força natural, violenta e se junta a outra. Álvel, abandono, leito do rio, assim como plantações e construções do artigo 1248 do Código Civil. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmissão por atos entre vivos só se adquire com um registro e no cartório de registro de imóveis, artigo 1227 do Código Civil. São direitos reais sobre imóveis. A propriedade, a superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador de imóvel, concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso, artigo 1225 do Código Civil. Os direitos reais de garantia são o penhor, os direitos reais de garantia são o penhor, que se refere a bens móveis, a hipoteca e a anticrese, artigo 1225, inciso 8, 9 e 10 do Código Civil. E a respectiva transmissão não fica sujeita à incidência do imposto. O imposto incide também sobre a cessão de direitos de aquisição de imóveis. Na prática,
o imposto é exigido por ocasião da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel. No entanto, deve ser observado que, quanto ao aspecto temporal, o fato gerador ocorre apenas com a efetiva transferência da propriedade. No aspecto temporal, o fato gerador ocorre com a efetiva transferência de propriedade, o que se dá mediante o registro no cartório do registro de imóveis. E tem até três récips que falam sobre isso, recursos especiais. Há precedente do STF no sentido de que a celebração do compromisso de compra e venda não gera obrigação de pagamento do ITBI. Então, há precedente do STF no sentido de que a celebração de compromisso de compra e venda não gera obrigação do pagamento do ITBI. Porém, como o novo Código Civil considera um direito real, o direito do promitente comprador do imóvel, o imposto poderia ser exigido com o registro das promessas no cartório de imóveis. Certo? Então, apesar de ter o entendimento do STF no sentido de que a celebração do compromisso de compra e venda não gera obrigação do pagamento do ITBI, o Código Civil considera que o direito real ao direito de promitente comprador de imóvel, o imposto deveria ser exigido com o registro da promessa no cartório de imóveis. Assim, ficam sujeitos ao imposto a compra e venda, a dação em pagamento, a arrematação, a adjudicação, assim como outros atos onerosos que envolvam a transmissão do imóvel e direitos reais sobre ele. No caso da partilha de bens, se um dos cônjuges abre mão da sua meação em favor do outro, a doação, sujeitando-se ao ITCD e não ao ITBI. Quanto ao aspecto espacial do fato gerador, o imposto cabe ao município da situação do bem. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Quanto ao aspecto espacial, o imposto cabe ao município da situação do bem. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do artigo 35 do CTN. A base de cálculo é o valor venal ou dos bens ou direitos transmitidos. No caso de arrematação em asta pública, que é os leilões aí, o STJ tem entendido que a base de cálculo é o valor da arrematação e não o da avaliação judicial. As alíquotas do ITBI são fixadas em lei municipal. Então, lei municipal que vai dispor sobre as alíquotas do ITBI. Como se trata de imposto de natureza real, o STF não tem admitido que as alíquotas sejam progressivas, aumentando na medida em que aumenta a base de cálculo. O princípio da capacidade contributiva seria observado proporcionalmente ao preço da venda. Por isso o STF sumulou o entendimento de que, abre aspas, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. A STF sumulou esse entendimento aí, entre aspas, que era inconstitucional a lei estabelecer alíquotas progressivas para o ITBI com base em valor venal do imóvel, que virou aí a súmula 656. Para o STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas progressivas atinge o sistema como um todo. Isso aqui caiu na prova da segunda fase do AB. Da não progressividade das alíquotas do ITBI. Razão porque o imposto deve ser calculado na forma da legislação anterior e não pela menor das alíquotas progressivas. Terminando aqui, para o STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas progressivas atinge o sistema como um todo, razão porque o imposto deve ser calculado na forma da legislação anterior e não pela menor das alíquotas progressivas. O artigo 42 do CTN dispõe que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei. Em regra, a lei atribui ao adquirente a condição de contribuinte do imposto. Aí a gente vai chegar aqui a 10 minutos agora, o vídeo está marcando aqui.
eu vou fazer o teste aí de 14 minutos. Se travar de novo, eu republico ele depois com o assunto. Como a gente vai fazer sobre o vídeo passado do IPTU, né? Continuando aqui. O artigo 42 do CTN dispõe que o contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada, conforme dispuser a lei. Em regra, a lei atribui ao adquirente a condição de contribuinte do imposto. A Constituição Federal confere imunidade ao ITBI quando houver transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e ou extinção de pessoa jurídica. Então, dessas quatro hipóteses, fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, a Constituição Federal confere imunidade ao ITBI quando houver a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou realização de capital, né? Ou transmissão de bens e direitos recorrentes à fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, salvo se as atividades preponderantes do adquirente for a compra e venda de bens e direitos. Aqui caiu na minha prova do OAB também. Salvo se a preponderância. Se a preponderância da atividade for compra e venda de bens ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Locação de bens imóveis, por exemplo, imobiliária, não cabe essa imunidade às imobiliárias. Note-se que vai determinar a incidência ou não do imposto. O que vai determinar a incidência ou não do imposto é a atividade preponderante do adquirente. Não importa a do alienante. O CTN considera caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional do adquirente, e aí é o requisito aqui para se saber se a atividade preponderante é a da locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. O CTN considera caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional do adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de decorrer das mencionadas transações. Artigo 37, parágrafo 1º. Se o adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, a preponderância será apurada levando em conta os 3 primeiros anos seguintes da data da aquisição. Parágrafo 2º do artigo 37. Assim, a integralização do capital social com imóveis por todos os sócios é imune ao ITBI. A integralização do capital social com imóveis por outros sócios é imune ao ITBI. O cara que bota o imóvel no capital social de uma empresa e se torna um novo sócio. Da mesma forma, no caso de extinção de pessoa jurídica, a transferência do imóvel para o sócio também é imune ao imposto. Na extinção de pessoa jurídica, a transferência do imóvel para o sócio também é imune ao imposto. Se uma imobiliária que compra e vende imóveis é incorporada por uma fábrica de calçados, haverá imunidade tributária do ITBI, porque não é a atividade preponderante do adquirente, ou seja, a loja de calçados, né? A compra e venda de imóveis. Na situação inversa, se a incorporadora fosse a imobiliária, o imposto seria devido. Porque você vê que é uma imunidade que cabe a todos, menos a que tenha as empresas que tenham aí atividade, a pessoa jurídica que tem atividade preponderante na área de imobiliária ou arrendamento mercantil. 14 minutos e meio, a gente termina aqui esse vídeo que nós falamos sobre o ITBI. Espero que tenham gostado.